Olá, seja bem-vindo ao canal da Jocum Veredas aqui no YouTube. É um prazer ter você mais uma vez com a gente. Essa aula faz parte de uma série de aulas compactas que tratam de temas que nós abordamos nos cursos que oferecemos aqui como base. E é muito bom ter você com a gente aqui hoje. E eu queria compartilhar contigo um pouquinho sobre quem faz missões. A maioria das pessoas pode talvez responder essa pergunta dizendo que quem faz missões, obviamente, é um missionário. Mas será que isso é verdade? A primeira coisa que nós precisamos entender é qual foi a real missão que Jesus deixou para nós. Antes de subir aos céus, nos seus últimos momentos ali com os discípulos, Jesus deixou uma ordenança muito clara. Ele disse que nós deveríamos ir a todo o mundo, pregando o evangelho para toda criatura, que nós deveríamos fazer discípulos de todas as nações, ensinando esses discípulos a guardar tudo que Jesus tinha ensinado e batizando esses discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi uma ordem deixada para todos aqueles homens e mulheres que estavam ali naquele momento, vendo Jesus partir para estar definitivamente com o Pai. E essa ordenança não foi só para aqueles homens e para aquelas mulheres, mas para todos os seguidores de Jesus, todos os discípulos de Jesus que foram sendo acrescentados desde então ao longo de toda a história. Então, essa é a missão que Jesus deixou para todos nós, que nós temos chamado de grande comissão ou de simplesmente ide. Mas se essa foi uma missão que Jesus deixou para todos, isso significa que ela é uma responsabilidade, uma obrigação de todo cristão. Ela é uma ordem e não uma opção. Isso precisa ficar muito claro para nós. E não apenas daqueles que receberam o título de missionários, mas de todos aqueles que são de fato seguidores de Jesus e que querem ver o desejo de Jesus sendo realizado, o Evangelho chegando até os confins da terra, o nome de Deus sendo conhecido por todos os povos, todas as tribos, culturas, raças e nações. E como é que isso funciona na prática? Fazer discípulo de todas as nações vai gerar algumas demandas. A demanda da oração, a demanda do sustento financeiro e da disposição para ir. Mas por que cumprir a grande comissão ou responder à missão que Jesus nos deixou tem a ver com oração? Porque é através da oração que nós ouvimos a Deus e compreendemos como Ele deseja que a gente colabore com o trabalho que Ele já está fazendo no mundo. E é também através da oração que nós nos preparamos espiritualmente para viver e para enfrentar tudo aquilo que o cumprimento da missão vai apresentar diante de nós. E o sustento financeiro? O que é que o sustento financeiro tem a ver com cumprir a missão que Jesus deixou para nós? Sem dinheiro, nesse mundo em que nós vivemos, é impossível, pelo menos de forma natural, ir e vir ou viabilizar qualquer estrutura que dê suporte para as nossas iniciativas, para os nossos projetos. Então, tudo em que nós nos envolvemos vai demandar finanças. Por isso, o sustento financeiro é fundamental para que missões aconteçam. E por que disposição para ir? Porque Deus está sempre nos impulsionando a sair da zona de conforto e ir até o próximo para anunciar as boas novas. Ele sempre faz esse trabalho dentro de nós, mas a gente precisa estar disposto para obedecer esse impulso do Espírito e de fato testemunhar e de fato compartilhar aquilo que a gente tem visto e ouvido da parte de Deus. Então, orar, contribuir e ir é uma responsabilidade de todo cristão, de toda a igreja, de todo o corpo de Cristo. Se todo cristão entender que tem essa missão, que foi chamado para isso,
vai precisar receber nesse pacote essa responsabilidade de orar, de ir e de contribuir. Sem oração é impossível ter um relacionamento com Deus, é impossível desenvolver essa vida cristã. Então a oração ela é fundamental para tudo que a gente faz, para tudo que a gente é, na verdade, e não só para o cumprimento da grande comissão. E a contribuição, ela também é algo que deve fazer parte do nosso estilo de vida. Contribuir com a obra que Deus está fazendo na terra é também uma ordenança de Deus para nós. Por quê? Porque todos os recursos financeiros e bens que nós recebemos pertencem ao nosso Senhor, que é Cristo, e precisam estar à disposição e a serviço desse Cristo. Precisam estar sendo investidos em tudo que Ele ordenar para que o seu reino possa avançar sobre a terra. E essa deve ser a nossa prioridade financeira, já que nós o consideramos como nosso Senhor. Então, o que Ele deseja fazer é mais importante, infinitamente mais importante, do que qualquer coisa que a gente deseje possuir. Os interesses do nosso Senhor vêm antes do nosso e por isso nós contribuímos. Todo cristão, e não apenas o missionário, ele deve ir em busca do perdido. Por quê? Porque resgatar o perdido, assim como um dia aconteceu com a gente, é o que Deus deseja que aconteça, né? O desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. E quando nós amamos a Deus e o nosso desejo é alegrar o coração dele, nós vamos trabalhar nisso. Nós vamos nos empenhar para que outras pessoas venham a conhecer o amor de Deus, venham a entregar suas vidas a Ele e deixar que Ele seja seu Senhor de fato. Então isso vai se tornar o nosso principal alvo de vida, vai ser o nosso estilo de vida. Alguns de nós vão ser separados por Deus para ir mais longe, para ir a outros povos, para ir a outras nações, outras culturas, outras línguas, outras tribos. Mas alguns de nós precisamos apenas chegar até a porta do vizinho, até um amigo, a um parente mais próximo, alguém que nos atende no comércio e testemunhar a respeito de Jesus. Às vezes as barreiras que estão mais perto de nós parecem ser as mais intransponíveis, mas todos nós precisamos dar esses passos de fé e obediência para chegar até aqueles que carecem desse conhecimento, do amor de Deus e das boas novas que eles ainda não ouviram, mas que podem ouvir através de nós, que já temos experimentado e já temos vivido essa novidade de vida. Então, eu espero que essa aula de hoje incentive você a participar do que Deus está fazendo em toda a terra. A grande comissão ou a missão deixada por Jesus, ela é também para você. Ela não é apenas para aqueles que são pastores, missionários, líderes, mas para todo verdadeiro seguidor de Jesus. Então, não abra mão de cumprir o seu papel, de cumprir o seu chamado. E faça aquilo que Deus tem proposto para você viver. Obrigada por estar com a gente aqui nesse canal. Se você gostou da aula, por favor, curte, compartilha, segue a gente e na descrição do vídeo você encontra todas as informações sobre as nossas redes sociais. Você pode também deixar o seu comentário, a sua sugestão, a sua dúvida e vai ser sempre muito bom ter você aqui com a gente. Até a próxima!